quando nós nos colocamos diante dele para ouvi-lo, ele fala com os seus. Vamos buscar sempre o Senhor em todo tempo, sempre meditando na sua palavra, para que ele possa assim nos nutrir com as tuas verdades, em nome de Jesus. Amém? Glória. Irmãos, lembrando aí, célula aos sábados aqui na igreja às 19 horas, por enquanto está sendo na igreja, né, até a providência. Então, sábado às 19 horas nós estamos com a célula aqui na igreja. Amém? Contamos com a presença de todos em nome de Jesus. Irmãos, os irmãos puderam observar que nós já estamos começando a fazer uma transformação na igreja. Já tiramos aqui o púlpito que estava aqui, estamos por enquanto sem púlpito, nós estaremos providenciando um outro, né? Esse aqui já estava começando a apresentar problemas, então nós resolvemos tirar junto com, né, com a concordância dos demais irmãos, aqui com os obreiros, nós tiramos o púlpito daqui. Irmãos, e para a gente reformar, para a gente transformar a igreja, a gente conta com a ajuda de vocês, conta com a ajuda de toda a igreja. Então eu quero aqui, irmãos, levantar ofertas, né? Você que pode estar ajudando, auxiliando para manutenção da igreja, a gente agradece. O Senhor agradece. Amém, irmãos? Então você que quer ofertar, que quer contribuir com a reforma da igreja, esse dinheiro será específico para a igreja local, para essa denominação. Então eu peço para vocês, irmãos, você que se colocar no coração, sentir no coração o desejo de contribuir com a reforma da igreja, com a melhoria da igreja, eu peço para vocês, irmãos, vocês podem estar vindo aqui, todos os domingos estarão aqui, os sábados também estarão aqui, essa caixinha será contribuição para a reforma da igreja. Então, os irmãos não precisam colocar nas salvas no momento do ofertório. Aí os irmãos podem chegar, se quiser chegar no início do culto, o irmão quiser chegar, já colocar aqui a sua contribuição, amém. Se for no final do culto também, não tem problema, tá? Ou no decorrer do culto, os irmãos têm a liberdade. Amém, irmãos? Então, essa caixinha aqui é destinada para a reforma da igreja. Amém, irmãos? Você será muito abençoado também, em nome de Jesus. Estaremos em oração pela vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos ajudar, tá, irmãos, na melhoria da congregação aqui, porque nós estamos vivendo tempos novos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós temos fé para isso. A igreja vai encher, Deus vai trazer para nós almas para congregarem aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? Para isso, a gente precisa fazer essas melhorias, né? Tanto no templo físico, quanto no templo espiritual que somos nós. Amém? Então, vamos buscar, vamos dedicar ao Senhor e vamos contribuir para que essa melhora, essa reforma seja feita aqui na igreja. Temos outras prioridades também, além do púlpito, temos também, tá, irmãos? A melhoria, um novo cartaz, uma nova placa lá na frente, com iluminação também, para a noite, né? A placa está iluminada. Temos essas melhorias para fazer, tanto com a pintura da igreja também, em nome de Jesus. A igreja agora também já está com um canal no YouTube, as pregações aqui, o nosso irmão, o obreiro, está postando as pregações no canal do YouTube para alcançar mais almas, em nome de Jesus. Amém? Então vamos contribuir, vamos abençoar, né, o ministério e a obra do Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos entrar na palavra do ofertório. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia
no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 21, perdão. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do primeiro verso. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do primeiro verso. Amém? Diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram a rede e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? Não, perdão. É o Senhor? Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se sobre o mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Amém? Palavra do Senhor. Irmãos, aqui narra essa história, a presença de Jesus ali na beira da praia, quando os discípulos passaram pela noite ali tentando pescar, e Jesus ali, quando ele pede o alimento pela manhã, os discípulos responderam que não tinham. Passaram a noite toda em busca do peixe, do alimento, e não conseguiram. Jesus, ele responde, dá uma direção. Jesus, ele dá uma direção para o discípulo. Lança a rede para o lado direito do barco. E ali os discípulos prontamente obedecem à orientação de Jesus, lança a rede, pesca tantos peixes, e ali Jesus apresenta e já sacia com eles ali a fome. Algo que a gente pode extrair desse texto é acerca da orientação de Jesus. É acerca da orientação de Jesus. Irmãos, por quanto tempo nós semeamos? Quanto tempo na vida nós estamos
tentando pescar ou tentando colher e não colhemos? Por quanto tempo na nossa vida? Por quanto tempo perdemos o nosso tempo em lançar a rede e não colhermos nada? Nós paramos para observar que aqueles discípulos eram discípulos de Jesus. Eles não se tornaram discípulos a partir daquele momento, mas eles já eram discípulos de Jesus. E isso não impediu que aquele momento ruim, daquela noite sem pescar nada, não lhe fosse privado. Mas acontece que muitas das vezes na nossa vida nós lançamos as nossas redes, mas não colhemos. Agora, quando Jesus ele aparece para os discípulos e ali ele dá uma direção, ele dá um norte, né, para os discípulos, é que lance a rede do lado direito do barco e vocês colherão. A palavra diz que eles estavam a apenas 90 metros da praia. Irmãos, o que podemos aprender com essa mensagem, com essa palavra, é que nós precisamos ouvir a direção do Senhor quando nós formos lançar a nossa rede. Nós precisamos parar para ouvir aquilo que o Senhor Jesus está nos direcionando. Às vezes a resposta está do lado direito e nós tentamos do lado esquerdo. Às vezes a resposta do Senhor está à nossa frente, mas mesmo assim nós não queremos enxergar. Peço para que a igreja, num todo, no geral, busque a orientação do Senhor. Pai, a minha vida está assim, está dessa forma, não está favorável. Eu peço para você, busque a orientação do Senhor. A resposta do Senhor, muitas das vezes, ela já está dentro de nós. Mas é que as nossas preocupações, muitas das vezes, abafa a resposta do Senhor, a orientação do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, as nossas preocupações escondem a verdade, sabe? E por muitas das vezes nós lutamos, jogamos, batemos na mesma tecla. E Jesus quer, rei, vem cá, não é aí mais. Mude, mude, mude as suas sementes, mude o lado, mude a direção. Sabe, nós precisamos entender que Jesus ele tem coisas boas, maravilhosas, extraordinárias para o teu povo, para a tua igreja. Mas nós mesmos, muitas das vezes, nos limitamos em receber as bênçãos do Senhor, focados demais nas preocupações, focados demais nos afazeres, esquecendo de olhar para Jesus, de alcançar a resposta que vem dele, que emana dele, para a sua igreja. Algo que eu quero compartilhar com vocês, e nós estaremos agora orando em prol disso. Muitas das vezes, não é a quantia que nós recebemos que vai fazer a diferença na nossa vida. Tem pessoas que ganham muito bem, sabe, favoravelmente, e elas ainda não conseguem administrar. Tem pessoas que ganham tão pouquinho e passa com aquele pouquinho, consegue honrar as suas dívidas com seus credores e ainda consegue sobrar para investir. Investir na sua família, investir no seu lar, investir nos seus filhos, investir na sua vida acadêmica, investir no seu próprio negócio. Mas o porquê? É porque ela tem a direção do Senhor.
aqui está um exemplo desse. Jesus, ele dá a direção. Quando ele dá a direção, os discípulos estão sob a palavra de Jesus, ele está sob a ordenança de Jesus. E ali tudo acontece. Tudo faz, tudo realiza. Foram 150 grandes peixes para aqueles homens que estavam no barco ali pescando. Era peixe de sobra para si, sua família, ainda compartilhar com os outros. Essa é a realidade. Essa é a proposta de Jesus. Sermos prósperos. É a proposta dele, irmãos, para nós, igreja. Prosperidade não é essa prosperidade que se dizem por aí, de ter mundos e fundos. Mas a prosperidade é você ter para você, honrar com seus compromissos e compartilhar com as pessoas quando elas precisarem. Vou dar um exemplo aqui, é quando você tem na sua casa 2 pacotes de arroz para você, um pacote para mim dá o mês tranquilo, favorável, eu tenho 2, glória a Deus por isso. Mas se alguém precisar bater, o seu vizinho, um amigo, conhecido, precisar e bater a sua porta, você, eu posso te ajudar, eu tenho um pacote de sobra na minha casa. Isso é prosperidade. É você ter para compartilhar. Se você tem para você e ainda tem para compartilhar com alguém. Irmãos, é buscar a direção do Senhor. É buscar essa resposta. Amém? Eu gostaria que você pegasse as suas contribuições, suas ofertas, seus dízimos, apresentasse ao Senhor agora neste momento, irmãos. E neste momento eu quero orar pela sua vida financeira. Eu quero pedir para que o Senhor possa, assim como Ele fez na vida dos discípulos, possa realizar na nossa vida também. Sabe por quê? Nós também somos discípulos do Senhor. Então, o que Ele realizara na vida daqueles discípulos, Ele pode realizar na nossa vida também. Que sejamos prósperos, abundante na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, em nome de Jesus. Vamos pedir para que Deus possa abençoar abundantemente o trabalho de suas mãos. Embora o recurso que passar pela sua mão seja ele muito, mas muito abençoado, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Ó Pai grandioso Deus, nós suplicamos ao Senhor em nome santo de Jesus, para que o Senhor possa aqui estar colhendo, Pai, e recebendo dos teus filhos essa fidelidade, Pai. A fidelidade do teu povo, Pai, da tua igreja, em nome de Jesus. Com o coração desprendido e voltado, inclinado para o Senhor, nós apresentamos, Papai, as nossas ofertas, as nossas contribuições ao Senhor nessa noite. E pedimos, Papai, para que o Senhor possa abençoar abundantemente, Pai, a nossa colheita, o fruto de nossas mãos, o trabalho de nossas mãos. Pai, nós sabemos que é o Senhor que dá a bênção ela vem do Senhor. Então, Pai, delega sobre toda a tua igreja, Pai, a tua bênção, a tua palavra, Pai, abençoada sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Pai, que o salário que passa pela nossa mão, esse sustento que o Senhor nos prepara, embora muito a tenha como um salário muito pouco, minguado, Pai, embora indiferente da quantia que seja que recebemos, Pai, seja ele abençoado. Que essa quantia, Pai, nós possamos pagar os nossos credores e também, Pai, continuar sendo fiel ao Senhor e também, Papai, sermos prósperos, podendo aí, Pai, guardar, investir na nossa família, investir no nosso lar, investir no ministério, investir, Pai, na nossa vida acadêmica, investir, Senhor, no nosso comércio, no negócio próprio, que possamos ter para investir, que haja, Pai, sobra quando passar os recursos pela nossa mão. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida da tua igreja, Pai. Que a tua igreja seja próspera em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos aí dar continuidade, né? A segunda parte da palavra que foi ministrada ao domingo. Obrigado. Irmãos, podem abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 2. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versos 13 e 14. O tema da mensagem nessa noite é o legado de Elias na vida de Eliseu. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versos 13 e 14. O legado de Elias na vida de Eliseu. Amém? Diz assim: depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Ó Pai, Criador dos céus e da terra, nós te suplicamos nessa noite, Pai, no nome santo de Jesus, para que o Senhor revele a nós a tua mensagem, Pai, e nos fazendo viver o teu propósito, o chamado do Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, peço, Deus, para que o Senhor possa, nessa noite, nos nutrir, Pai, com a tua verdade, nos direcionar, abrir o nosso entendimento, Pai, para a tua palavra, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor me use nessa noite como ferramenta, como instrumento nas tuas mãos, como um canal de bênção, Pai, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Peço, papai, para que o Senhor nesse momento já possa repreender toda ação maligna, todo o mal, Pai, que esteja à nossa volta aqui, em nome de Jesus, que o Senhor possa já delegar os teus anjos para estar acampados à nossa volta, à volta do teu povo, em nome de Jesus. Pai, nós oramos e te suplicamos pela revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, semana passada nós olhamos, né, a vida de Elias e Eliseu, o seu discípulo. Nós vimos ali que Eliseu, ele, em nenhum momento ele se apartou da vida de, de Elias. Em nenhum momento ele se ausentou. Ele procurou seguir aquele chamado, ele procurou servir, a estar ali de prontidão para poder viver o propósito do Senhor na sua vida também. Nós podemos ver que ali Elias, ele despertou na vida do seu discípulo o interesse de viver as mesmas coisas, de viver o mesmo propósito. Então, um pouco antes de Elias ser arrebatado, Elias pergunta para Eliseu: o que queres que eu te faça antes de eu partir? E Eliseu vai e pede: eu quero ser o primeiro herdeiro profético eu quero ser o primeiro herdeiro do seu espírito profético. E Elias dá uma condição para Eliseu:
esse pedido seu é difícil, mas se você me ver subir, você terá o seu pedido atendido. Aí é onde nós lemos então, irmãos, que no capítulo 13, depois que ele pega o manto, que Elias sobe, que Eliseu vai e pega o manto no chão, ele volta para a margem do Jordão. Então ele bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Irmãos, qual foi o propósito de Eliseu pegar o manto e bater nas águas? Ele queria testificar se Deus estava com ele mesmo. Ele queria ter essa certeza de que não era em vão. Ele queria ter certeza de que aquele pedido fora realizado, porque ele acompanhou a subida de Elias. Então, como Elias tinha falado, se você me ver subir, tu terá o seu pedido concedido. O que Elias queria? Elias queria que ele tivesse com ele até o final. Elias queria que o seu discípulo acompanhasse com ele até o último momento. Era essa a proposta de Elias. Que o seu discípulo acompanhasse, que vivesse, vivenciasse com ele todos os momentos da sua vida, toda a trajetória. E que aquilo ali, aquele momento do arrebatamento de Elias, era um momento de fortalecer a fé de Eliseu. Não só os outros sinais que foram realizados, mas aquele momento era um momento crucial na vida de Eliseu. Então isso nós podemos enxergar que Eliseu foi um bom discípulo. Ele olhou para o seu discipulador, acompanhou o seu discipulador em todo momento. Essa é a proposta. O Senhor Jesus também fez da mesma forma. Pegou os 12 ali e foi discipulando os discípulos. Tanto na teoria, quanto na prática. Como nós podemos ver aqui, Jesus dando uma orientação para os discípulos, não, lance a rede do lado direito que vocês vão pegar peixe. Então, irmãos, Jesus, ele é mestre, ele ensinou seus discípulos, tanto na teoria quanto na prática. Assim, Elias também praticou da mesma forma. Tanto ele conversava com Eliseu, falava acerca das suas experiências, do seu propósito, mas também Eliseu pôde ver na prática aquilo que Elias realizava. Esse momento que Eliseu teve com Elias, irmãos, para a nossa realidade e o que nós podemos enxergar, esse momento ali era um momento de aprendizado. Quando nos tornamos discípulos, nós somos o quê? Nós somos alunos. Nós somos alunos. Aí tem um mentor, tem um mestre que vai ali nos conduzir. Seja ele pela palavra, mas seja ele também pela prática. Ele é o quê? Um mentor. Então, esse processo que Eliseu viveu com Elias era um processo de quê? De aprendizado. Não só de aprendizado, mas também de obediência. Esse é o processo. Muitas das vezes nós, na nossa caminhada, nós paramos, muitas das vezes para observar muito a nossa vida. Deixamos de olhar para as coisas que é do Senhor, para o propósito do Senhor, deixamos o propósito de Deus de lado para olhar para a nossa vida, para olhar para o propósito nosso, interesse pessoal, interesse particular. Irmãos, a proposta do Senhor é que nós sejamos instrumento em suas mãos, que nós sejamos canal de bênção por onde nós estivermos. Sabe por quê? Os mesmos problemas que existiu no tempo de Elias, existiu no tempo de Eliseu. Os mesmos problemas que existiu no tempo de Eliseu,
existiu no tempo de Jesus. Os mesmos problemas que existiu no tempo de Jesus existiam no tempo de Paulo. Os mesmos problemas que existiu no tempo de Paulo existem no nosso tempo até os dias de hoje. Então eu e você, nós somos chamados para fazer a diferença. Eu e você, nós somos chamados para aprender, para sermos primeiros discípulos. E depois de aprendermos a acompanhar essas experiências com o nosso mestre, com o nosso líder, com o nosso discipulador, depois de aprendermos, termos essas experiências, a gente procurar praticar também. Seguir os mesmos passos que o nosso líder teve. Essa é a proposta. Essa é a realidade. A proposta de Deus sobre a vida do ser humano. Irmãos, não é por acaso que estamos aqui. Deus não fez apenas os bonequinhos, os seres humanos, e colocou sobre a face da terra e falou: vivam à vontade. A proposta não é essa. A proposta é que o reino dele seja propagado, embora o pecado entrou no mundo. E Deus vai levantando pessoas para serem discípulos. E depois de serem discípulos, serem discipulador. É todo um processo. Ninguém nasce já andando. Ninguém nasce andando. Ninguém já nasce respondendo perguntas. É todo um processo que o ser humano passa. E não podemos pular etapa. Sabe por quê? Aquela etapa que nós pularmos, nós ficamos com essa deficiência na nossa vida. É uma falha. Então nós precisamos passar por todo o processo. Se é um processo de aprendizagem, vamos aprender, vamos passar pelo processo de aprendizagem. Porque isso vai ser benéfico para nós e para os outros. Para aqueles a quem nós fomos discipular lá na frente. Pastor, mas eu não escolho discipular ninguém. Vem cá. Na hora que o seu irmão, seu vizinho, seu filho, seu amigo, seu ente querido passar por uma dificuldade, por uma luta, uma depressão, e que precisar de uma palavra, você vai negar essa palavra para ele? Você precisa ter embasamento para você poder falar, você precisa de experiência, você precisa ter a ação de Deus sobre a sua vida para você levar essa palavra para a pessoa. Só que aí tem uma diferença muito grande. O Eliseu, ele buscou caminhar com o seu discípulo em todo instante. Aqui, fica aqui, Eliseu disse, fica aqui que eu vou até Jordão. Ei, eu vou contigo. Não fica aqui que eu vou até... Não, eu vou contigo. Aconteça o que acontecer, eu estou junto com você. Eu estou na sua bota, eu estou atrás dos seus passos. Onde você pisar, eu piso também. Sabe o que é isso, irmãos? É a gente olhar para o nosso discipulador e almejar não o que ele não viveu, o que ele vive, mas praticar as mesmas obras que o Senhor executa através da vida dele. Essa é a realidade. Não é querer usurpar o lugar de ninguém, mas é querer dar continuidade. É continuar com o legado. É fazer as mesmas obras, é praticar aquilo, é ser instrumento nas mãos do Senhor. Quem não quer ser instrumento? Quem não quer fazer a diferença? Não é para alimentar o seu ego. Ó, fulano é muito usado. Ó, fulano é isso, fulano... Oh, não, a glória é de quem? Do Senhor. Mas é para que você possa ser um canal de bênção na vida das outras. Sabe? Aqui um pouco mais adiante, o rei Josafá fala para o rei de Edom, aqui tem um profeta em Israel. Será que não tem um profeta em Israel? Tem. Aí ele apresenta Elias, apresenta Eliseu. E eles vão até Eliseu e lá consulta Eliseu. E Eliseu já dá a resposta aqui. Vai lá, cava cisternas, que está bem raso ali, vocês vão conseguir achar água. E outra, isso é muito pouco para o nosso Deus. Isso é muito pouco. Aqui, vocês vão vencer a guerra contra Moab. Sabe, irmãos,
A gente ser instrumento nas mãos do Senhor é uma coisa gratificante. É uma coisa maravilhosa. É algo que nós podemos adquirir. Nós podemos buscar, almejar. Esse almejar não é pecado. Não é pecado, porque você está almejando algo que vem do Senhor para a sua vida. E com isso, acrescentar, agregar na vida de outras. Assim como Eliseu agregou na vida do povo ali da sua época, como Eliseu também. Como Eliseu também. Aí hoje nós podemos ver a nossa realidade, são poucos que querem se tornarem discípulos. São poucos. Sabe, não foram despertados neles esses desejos de serem usados por Deus para fazer grandes sinais. Ainda não foi despertado. Mas em Eliseu lhe foi despertado tudo aquilo que Elias fez, realizara, por meio do poder de Deus. E o que podemos ver? Não vou ler aqui, os irmãos podem ler mais para frente. No capítulo 19, no verso 19 do capítulo 2, Eliseu purifica a água. O povo chega, alguns homens, no versículo 19, alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor: purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Esse é o primeiro sinal que Eliseu realizara, depois dele testificar com o manto na água. Certo? É o primeiro sinal que ele realiza ali para o povo. Irmãos, ele vai direto na fonte aqui, traz sal para mim. Ele vai lá direto na fonte, despeja lá, para que da fonte, da onde que jorra água? Não é da fonte? Se vai jorrar água, tem que tratar lá. É de lá para lá. Daqui para lá, a água vai sair daqui pura e vai purificar todo o rio. Irmãos, Eliseu, ele adquire do Senhor sabedoria. Ele adquire em Deus o poder de realizar as coisas no meio da sociedade, no meio do povo. Na sequência aqui, tem o castigo dos zombadores. Vou ler só esse versículo, esses versículos aqui, irmão, e vou só apontar os outros sinais que Eliseu realizara. No verso 23 diz assim: de Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: chuma daqui, careca! Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos de Betel. Prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. Irmãos, a resposta, a proposta do Senhor está na vida de Eliseu. Então, não é só a questão dele realizar grandes sinais e maravilhas, bênçãos. Vem cá, ele passa por um processo ruim na vida. Ele encontra ali os meninos zombadores, que zombam por ser careca, por isso, por aquilo, zombam dele. Pensa, 40 e poucos meninos zombando de você, você passando por um lugar e aquilo te irritando, te levando da euforia. Aí ele só estende e fala: eu os amaldiçoo. Ele não desejou a morte para os meninos, mas ele amaldiçoou. É a mesma coisa que Jesus realizara na figueira. Ele foi lá para encontrar o fruto, não encontrou? Amaldiçoou. Na hora, a figueira seca, certo? Quando Eliseu amaldiçoa os meninos, aí ali do nada aparece duas ursas ali, devora aqueles meninos, acabou o problema. Sabe, então, a resposta do Senhor, o poder do Senhor está na vida do profeta.
está na vida daquele que se dispõe a viver para Ele. Está na vida daquele que obedece. Na vida que verdadeiramente aquele que se dispõe a viver o plano do Senhor, o projeto dele. Então realizaram, aquilo ali não ia abalar a fé de Eliseu. Aqueles meninos não iriam impedir a obra do Senhor, nem que eles fossem aniquilados. Mas a proposta do Senhor, ela precisa se cumprir, ela vai seguir adiante. Seja por Eliseu, seja por outro e por outro, mas ela vai se cumprir. Tá. Dando sequência, irmãos, tem aí o milagre, no capítulo 4, tem o milagre, né, que Eliseu fala para a mulher viúva. O que você tem em casa? Ela tem apenas uma botija de azeite. Vá, junte vasilhas, pega com a sua vizinhança toda e quando você juntar as vasilhas, vai derramando esse pouquinho de azeite que você tem na botija, vai despejando, encha todas as vasilhas que você adquirir. Enche todas. Ela fez isso com seus 2 filhos, encheram as vasilhas, pegaram com os vizinhos, encheram as vasilhas, e depois que acabaram as vasilhas, toda o azeite cerrou de Certo. Aí ele vai ainda dar mais uma orientação para ela. O que ele fala? Aqui, pega esse azeite, vende, paga os credores e vivam do resto. Ou seja, a multiplicação que Eliseu realizara na vida dessa mulher, né, o poder de Deus que estava na vida de Eliseu, foi para que ela honrasse o compromisso que ela tinha e também vivesse do resto, porque ela agora estaria sem o esteio da casa, que é o seu marido. Então Deus usou Eliseu para realizar esse grande sinal na vida dessa mulher. Também tem a ressurreição do filho da sunamita, ainda no capítulo 4. O filho da mulher falece, ela vai, questiona ele, fala com ele, ele vai, deita em cima do menino, o menino, ele ora ao Senhor, pede para o Senhor, e ali o poder de Deus, na vida de Eliseu, aquele menino é ressuscitado. Ele devolve aquele menino para o braço das mães, para o braço da mãe. Irmãos, na sequência tem o milagre dos pães, né, que ele tira a morte da panela. Tem aí a cura, né, de Naamã, da lepra, e aonde eu vou enfatizar com vocês agora acerca do castigo de Geazi, que é o seu discipulado, discipulado, o seu discípulo. Obrigado. Que é o seu discípulo. Vamos ler então capítulo 5, a partir do verso 20, o castigo do discípulo de Eliseu. Aí nós podemos fazer um paralelo, né, com a vida de Eliseu. Amém? Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do verso 20, diz assim: Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus. Amém. Pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor me enviou para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã. Leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas,
entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas da mão dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: Onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: Teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: Você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar pratas, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Palavra do Senhor. Irmãos, aqui nós podemos fazer um paralelo de Geazi com Eliseu. Eliseu viveu segundo, né, o propósito que Elias andava. Ele andava segundo Elias, obedecendo as suas ordenanças, assimilando tudo aquilo que lhe era ensinado. Ele estava pegando a visão. Não adianta você somente andar com o seu discipulador. Não adianta você estar junto com ele lado a lado, achando que você está fazendo grandes coisas, que não está. Se você não estiver com o coração focado na mesma coisa, se você não estiver com a mentalidade focada na mesma coisa, se você não estiver disposto a realizar as mesmas obras, sabe por quê, meu irmão? Você olha assim para o seu discipulador, para o seu líder, e você pensa, mas será que eu vou realizar as mesmas coisas que ele? Irmão, você pode fazer muito mais do que ele, se o seu coração estiver inclinado para o Senhor. Essa é a realidade. Essa é a obra. O que Jesus disse? Obras maiores do que essa farão. Obras maiores do que a Jesus realizara, nós podemos fazer. Aí, não é apenas andar com o seu discípulo, estar ali para servir. Eu estou servindo o meu discipulador, está ótimo. A questão não é essa. A questão é você engajar no mesmo projeto, é você abraçar as mesmas ideias, é você adquirir aquela proposta que ele te apresenta. Porque ele é o seu líder, ele tem um conhecimento maior, ele tem experiência, ele adquiriu no Senhor o poder dele. E isso ele quer transmitir para você, isso ele quer passar para você. Então, Eliseu, ele teve essa proposta, ele teve esse desejo no coração, de viver aquilo que Elias viveu. Ele andou com ele, falou, não, onde você vai, eu vou. Os seus passos são os meus. Eu vou te seguir, eu vou caminhar contigo. Agora, olhando para Geazi, ele estava acompanhando Eliseu, onde Eliseu ia, ele ia, fazia, estava ali. Ele estava auxiliando Eliseu. Só que o coração dele não estava com o mesmo propósito que Eliseu estava. O coração de Geazi estava onde? Já estava corrompido. Estava nas coisas materiais. Estava, sabe em quê? Ser beneficiado pelas ações. E não é esta a proposta de Deus para a vida dos seus servos, a vida dos seus discípulos. Não é assim? O que a palavra do Senhor fala lá no Evangelho 6, se não falha a memória? Busque, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, cuida das coisas que eu apresento para você, que eu quero que você viva, que eu cuidarei das demais coisas na sua vida. Aí, Geazi, ele está com o coração voltado para onde? Para as coisas do Senhor? Não, ele está querendo benefício próprio. Como tem muitos por aí que pregam a palavra, estão ali pregando a palavra, mas está com interesse, o coração voltado para o quê? Para o benefício próprio. Para encher a igreja. Para ter arrecadações.
Mas espera aí, qual que é o propósito do Senhor? Qual que é a proposta do Senhor? A proposta é que você seja a ferramenta dele. Aonde ele te enviar. A proposta é que Deus possa realizar através da sua vida obras, milagres, mudar história, mudar cenário, mudar contexto. Essa é a ação do Senhor através da vida dos seus discípulos. Geazi, em nenhum momento, ele abraçou a visão do seu discipulador. Irmãos, se Geazi tivesse parado e perguntado, claro, Eliseu nem recebeu Naamã. Ele já ordenou Geazi, vai lá, fala com ele para ele se banhar 7 vezes no mar. Foi uma ordenança, mas ali eles estavam uma palavra profética na vida de Naamã. O seu servo foi lá apenas conduzir essa palavra. Ele foi e conduziu para Naamã. Naamã ainda ficou meio que irritado. Ele nem pôde me receber. Mas a palavra já foi liberada. O poder de Deus estava sobre a vida de Eliseu. E Eliseu lançou esse poder que estava sobre a vida deles, sobre a vida de Naamã. E Naamã relutou um pouquinho para poder obedecer, mas ele foi. Foi lá. Só que Naamã, quando ele saiu pela 7ª vez do mergulho, que ele subiu, que ele olhou, já não tinha mais lepra. Bacana, o que ele fez? Ele foi lá agradecer. Ele foi lá e eu quero agradecer. Eu trouxe aí uns benefícios aí, algumas coisas aqui, com forma de agradecimento, gratidão mesmo pelo que realizaram na minha vida. Aí Eliseu, muito obrigado, não estamos precisando de nada. E despede aquele homem. Aquele homem sai, Geazi, sem entender nada. Não, mas foi um grande sinal que acontecera e o meu senhor não recebeu nada? Como assim? Aí ele vai e corre atrás de Naamã, e ali ele busca de Naamã, conta até uma mentira. Já começa aí, irmãos. A mentira ela já vem acompanhada do fracasso. Aí ele vai, conversa com Naamã vai dar a resposta para ele. Não, tudo bem, 35 não pode pegar 70 quilos. Eu estou dobrando esse valor. Aí ele pega e leva para a tenda, acha que está tudo tranquilo. Aí, quando ele volta, Eliseu já responde. Já fala com ele onde você estava. Ele já mentiu para Eliseu de novo. Aqui não estava em lugar nenhum, não. O meu espírito estava com você quando Naamã desceu da carruagem. O meu espírito estava com você quando... Irmãos, qual que era o dever de Geazi? Se ele não entendeu o porquê não recebera aquelas contribuições, né, aquele agrado que Naamã tinha apresentado, fosse lá para Eliseu e perguntasse aqui, deixa eu entender, eu como seu discípulo, eu não entendi por que o Senhor recusou essa oferta. Não entendi. Era simples, era ele ir para o seu discipulador e perguntar. Ele iria ter respondido. Sabe por quê? Sabe por que eu não aceitei? Vem cá, primeiro, para que Naamã pudesse ver que em Israel existe profeta. Para que ele pudesse entender que neste lugar existe o poder de Deus. E para ele entender que além de profeta que existe aqui em Israel, além do poder de Deus emanar lá de cima sobre a nossa vida, eu quero que ele veja que os profetas do Senhor não são corruptos. Não era o momento, não é a hora de receber benefício algum. É justamente para ele ver que o poder de Deus está aqui. E o poder de Deus não é comprado. O poder de Deus não é comprado. Ele é conquistado através da sua busca. Da sua, como eu posso falar?
da sua reverência ao Senhor. Essa é a postura. Se Geazi tivesse ido perguntar para os seus discipuladores, ele teria respondido: não é essa hora de receber oferta alguma, contribuição alguma. Não era. Sabe por quê? Porque ele precisa entender que neste lugar existe um Deus. Ele precisa entender que neste lugar existe um profeta. Ele precisa entender que o poder de Deus está neste lugar. E ele precisa entender que os profetas do Pai não são corruptos. Porque embora ele poderia falar lá na frente que também realizaram essas coisas, mas também eu paguei. Eu paguei para ser curado da lepra. E a proposta de Deus não é essa. Ei, eu faço milagre, eu opero milagre. Eu uso meus filhos. Meus filhos não são corruptos, meus filhos são profetas. E eu sou com eles até os dias de hoje. De mim emana poder sobre a vida dos meus filhos, na vida dos meus profetas, que eu levantei sobre a face da terra. A diferença entre Geazi e Eliseu era essa. Eliseu buscou andar e seguir tudo aquilo que o seu discipulador falava. Geazi já não tinha o coração inclinado para a obra do Senhor. Ele já não se desprendeu das coisas materiais. Ele queria apenas ser beneficiado, ter benefício próprio. Enquanto Eliseu estava vivendo o quê? Obras. Estava vivendo o quê? O extraordinário de Deus. Estava vivendo o quê? As maravilhas do Senhor. Não tem nada mais gratificante do que chegar uma pessoa até você com uma doença, uma enfermidade, de cadeira de roda, e você estender as mãos e liberar uma palavra sobre a vida dela, e ela ser curada. Qual gratificação maior o ser humano pode ter? A diferença, meus irmãos, é na condição que nós nos encontramos quando nós nos encontramos com o nosso discipulador. Essa é a visão. O entendimento é esse. O meu coração está onde? Será que eu estou abraçado na mesma visão do meu líder? Será que eu estou carregando a mesma ideia, a mesma visão? Será que eu tenho a mesma fé que o meu líder? Se eu não tenho essa fé que o meu líder tem, peraí, eu vou pedir para o Senhor. Senhor, aumente minha fé. Sabe como que ele vai aumentar a sua fé? Como ele fez com Elias. Vem cá, eu preciso alimentar a fé de Eliseu. Eu vou fazer você subir numa carruagem de fogo. Eu quero ver se a fé dele não vai ser nutrida, se ele não vai reforçar essa fé. Sabe, irmãos, a gente precisa acompanhar o nosso líder e abraçar a mesma ideia, abraçar a mesma visão. Sabe, essa é a proposta. Por isso que dá certo, as coisas dão certo, as coisas fluem, porque você está engajado na mesma obra, no mesmo projeto. O projeto do seu líder é fazer com que você tenha experiência com Deus, fazer com que você seja instrumento nas mãos de Deus, fazer com que você seja um canal de bênção na vida das outras pessoas à sua volta. São líderes, são discipuladores que vão te levar para perto de Deus, que vão promover em você um desejo de viver as mesmas coisas que você está vivendo, que o seu líder está vivendo. Precisa despertar isso. Elias conseguiu despertar isso em Eliseu. Eliseu não conseguiu despertar isso em Geazi, porque o coração dele já não estava voltado para o Senhor. E quantas pessoas estão ainda nessa inércia, nessa mente cauterizada, que apenas está servindo o teu líder, você já está fazendo obras demais, grandes coisas. Não é assim. Não é assim. Não é você apenas andar com o seu líder, com o seu discipulador, que você está fazendo, você está apenas auxiliando ele, ou ela. Apenas auxiliando. Sabe, aí a gente olha para Jesus, ele lá com os seus discípulos,
Judas também andou com Jesus, o maior mestre de todos os tempos é o Senhor Jesus. Tem palavras para te ensinar, para te confrontar, para te combater. Tem palavras para tudo. Para te consolar, para te confortar, para te abençoar. Tem palavras para tudo. Ele é o mestre. Aí Judas anda com Jesus. Ele apenas andava com Jesus, apenas está servindo Jesus ali, irmãos. Não faz diferença. Não está fazendo diferença nem para você e nem para Jesus. Agora, você engajar na mesma visão, como os outros discípulos procuraram se engajar, tudo bem, tem algumas deficiências, tudo bem. Nós não somos perfeitos, nós vamos falhar em algum ponto ou outro ali. Mas vem cá, mas tem que estar engajado na mesma visão. A engrenagem ela só vai rodar quando toda engrenagem ela se concentra uma na outra, quando ela se apoia uma na outra. Essa é a realidade. E tudo vai certo, tudo funciona. Porque tudo está engajado, tudo está engatado, como era para estar engatado. E assim as coisas se realizam, as coisas fluem. E o poder de Deus vai emanando. Ele vem sobre a minha vida e daqui ele vai fluir. Ele vai jorrar na vida das outras. É isso que funciona, mas precisa estar com a mente focada na mesma proposta, na mesma visão. Não é de apenas servir o meu líder, mas servir ao meu Senhor através da vida do meu líder. Essa é a realidade. Esse é o plano do Senhor. O Senhor está levantando homens e mulheres para que se propague o Evangelho, para que dê continuidade, para que o legado seja concluído. Homens e mulheres, Deus está contando comigo e com você. Nós podemos abraçar a visão do reino, abraçar essa visão, abraçar o nosso líder que está ali, porque o nosso líder ele também ora por nós, ele intercede por nós, ele clama por nós, Senhor, dê forças para ele, para que ele possa despertar, para que ele possa fluir, para que ele possa fazer grandes coisas, para que ele seja até melhor do que eu. Sabe? É isso que nós precisamos entender, olhar para o nosso líder e abraçar essa visão. Procurar viver aquilo que o nosso líder vive. Estou falando líder mesmo, sabe? Aquele que é homem de Deus, aquele que é mulher de Deus, que está engajado na obra, que está em processo com o Senhor. E enquanto isso, não só o discípulo como o discipulador, ambos estão no processo de aprendizagem com o Senhor. Os apóstolos andaram com Jesus, mas eles ainda estavam em aprendizagem. Jesus subiu aos céus, eles ainda estavam em aprendizagem. Coisas novas lhe apareciam, para que eles pudessem exercitar a sua fé e o poder de Deus através da sua vida. É isso que Deus quer de mim e de você. Precisamos, sabe o quê? É nos posicionar. Nos posicionar. Se você ainda não tem líder, ora ao Senhor, Pai. Tu és o líder por completo e essencial. Mas eu quero também que você levante um líder na minha vida, para que eu possa andar com ele, assim como Eliseu andou com Elias, e aprender, adquirir coisas novas. Peça para o Senhor e abraça a causa. Abraça a causa do Evangelho. Abraça a causa de Jesus na sua vida. E as coisas vão mudar para você. As coisas vão acontecer na sua vida e através da sua vida. Não tem coisa mais gratificante do que isso. Você ser um instrumento nas mãos de Deus. Essa é uma gratificação imensa. Embora nós já conquistamos a nossa salvação por meio de Cristo Jesus, agora nós podemos levar isso adiante na vida daqueles que ainda não conhecem. Por isso que a engrenagem ela precisa se encaixar uma na outra. Eu preciso de você, uns precisam dos outros, e assim vai. E nós somos totalmente dependentes de Cristo. Ele é a cabeça da igreja. E nós somos os membros. Estaremos rompendo com as barreiras e seguindo adiante, deixando o legado para os outros. Amém? Se coloquem de pé, eu quero
orar por vocês. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Ó Pai, aqui, Senhor, nessa palavra que o Senhor traz no nosso coração acerca do despertar para viver o sobrenatural do Senhor, Pai. Realizar grandes coisas através da nossa vida, na vida de outros. Assim como Elias foi instrumento nas tuas mãos, Eliseu foi instrumento nas tuas mãos, e tantos outros foram instrumento nas tuas mãos para realizarem grandes coisas. Assim também nós queremos nos posicionar, Pai. Que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Pai. Que o nosso coração esteja inclinado para o Senhor, para que possamos almejar, Pai, aquilo que provém do Senhor, grandes coisas. Ó Pai querido, Pai amado, trabalha, Senhor, no nosso ser. Trabalha, Pai, na vida de toda a tua igreja, em nome de Jesus. Que venhamos não ser apenas discípulos, mas que venhamos a nos tornar, Pai, servos obedientes e que possamos viver o teu propósito nessa terra. Enquanto o Senhor nos colocou aqui, nos designou para viver grandes coisas, Pai. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor possa levantar homens e mulheres, Pai, para serem discípulos e se tornarem discipuladores, em nome de Jesus. Homens e mulheres temente ao Senhor, que vão engajar na mesma visão que o Senhor, que vão viver a mesma proporção, Pai, que Jesus espera que nós venhamos a viver, que nós venhamos a desfrutar, Papai, das grandes maravilhas do Senhor, que nós possamos, ó Pai, alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para a tua igreja, nos nossos dias, nos dias, Pai, atuais, na vida desse Brasil, Papai, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, homens e mulheres que vão fazer diferença, Pai, dentro do seu lar, na sua família e na vida, Pai, da sociedade, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, um despertar, Pai, na vida dos seus filhos, que haja, Pai, um despertamento, que haja, Senhor, um entendimento, que a visão seja aberta, Pai, dos seus filhos, em nome de Jesus, para a obra do Senhor, para que todos nós venhamos a se engajar, Pai, nessa obra, no projeto do Senhor, e romper, Pai, com as barreiras, levar, ó Pai, a tua mensagem adiante, deixar um legado aí, Pai, para a vida das outras pessoas, para os nossos discípulos, e que eles possam fazer obras maiores, Pai, do que as nossas, em nome de Jesus. Pai, que esse poder do Senhor, Pai, possa estar sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo, Pai, desses homens e mulheres discípulos que o Senhor tem levantado, desses discipuladores, Pai, desses líderes que vão viver e propagar o evangelho do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor, Pai, permaneça com toda a tua igreja e que todos venham a despertar, Senhor, acerca desse tempo profético, acerca deste tempo, Pai, no qual o Senhor nos colocou para viver. Não é apenas, Pai, ser um corpo sobre a face da terra, mas sermos instrumento, Pai, em tuas mãos, na vida das outras pessoas, em nome de Jesus. Que o poder do Senhor, Pai, esteja e permaneça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E que as pessoas à nossa volta, Pai, elas sejam impactadas pelo teu poder, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque realizara grandes coisas na nossa vida, pelo despertar do Senhor no nosso ser. Pai, que venhamos a vivenciar, Pai, as suas maravilhas, o projeto do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que possamos agora, Pai, nos posicionar, Pai, como filhos, como servos, como discípulos do Senhor, Papai, em nome de Jesus. Que a nossa mente, Pai, esteja agora aberta. Que o nosso coração, Pai, esteja aberto para o teu reino,
para a tua proposta em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor, Pai, suplicamos pela ação e intervenção do Espírito Santo no nosso ser, na nossa vida, para que assim, Pai, possamos viver do bom grado do Senhor em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pelas maravilhas, pela ação do Senhor em nome de Jesus. Quero profetizar a bênção do Senhor sobre a vida de toda a tua congregação, Pai, em nome de Jesus. E que todos eles, Pai, recebam o espírito profético do Senhor, em nome de Jesus. Que toda palavra que eles proferirem, papai, sejam palavras de bênção em nome do Senhor Jesus, para propagar o reino do Senhor, Pai, para curar, libertar, restaurar, trazer aqueles que estavam cativos, Pai, as trevas, trazer eles para a luz, em nome de Jesus. Que todos eles, Pai, possam viver o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus, e levar o sobrenatural do Senhor, Pai, na vida de outras pessoas. Assim, Pai, nós oramos e te agradecemos, porque o Senhor é que realizará, Pai, essas obras na nossa vida e através da nossa vida, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Amém, meus irmãos? E lembrem-se, viver o chamado do Senhor, viver o propósito do Senhor. Nós estamos aqui para levar o legado adiante. Que legado é esse? Esse legado que nós aprendemos do reino, a propagação do evangelho, ser instrumento nas mãos do Senhor. Vamos levar isso adiante, vamos despertar nos outros o mesmo desejo que nós temos, de levar mais almas para o reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos, vamos finalizar. Pai, te agradecemos pela palavra, pela ação e a condução do Senhor nessa noite sobre a nossa vida, sobre a vida da tua congregação. Eu peço, papai, antes de despedi-los, eu quero que o Senhor, Pai, leve eles em segurança para os seus lares, abençoados e protegidos, Pai. Dê a eles, Pai, uma ótima semana, uma semana de vitória em nome de Jesus. E que o Senhor, Pai, possa ensiná-los a conduzir, Pai, a discipular a outras pessoas em nome de Jesus. Que eles tenham, Pai, vitória no Senhor em nome de Jesus. Eu quero despedi-lo, Pai, com a bênção do Senhor e com a paz do Senhor. Que a bênção do Senhor e que o poder do Espírito Santo Consolador esteja com cada um de nós hoje e todo sempre. E toda a igreja diz: amém. Ide em paz e que Deus os acompanhe e tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.